Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 16 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: estais sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons da profecia, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Mais uma vez. Estai sempre, sempre alegres. Ou como traduz a Bíblia Ave Maria, estai sempre contentes. Quando? Sempre. Todos os dias. Ontem, hoje, amanhã. Chova, faça sol, com dinheiro, sem dinheiro, com aflições, sem aflições, sempre contentes, sempre alegres, porque nós temos Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está conosco, as tribulações vêm, mas nós venceremos todas as tribulações em nome de Jesus, nosso Senhor. As faltas vêm, mas a providência também vem. Passa-se por momentos de dificuldade, de penúria. Parece que vai faltar o necessário, parece. Mas o necessário Deus faz chegar a quem é humilde, a quem se abre para receber. Às vezes você não vai receber o necessário por meio da sua conta bancária, por meio de um salário, por meio do dinheiro que você vai sacar e comprar, mas talvez você receba o necessário pelas mãos de um amigo, que a divina providência quis usar para fazer chegar até você, de uma outra oportunidade que se abre, de uma caridade que alguns têm até vergonha de recorrer. Outro dia eu contava aqui que quando nós fomos para Portugal, as coisas que nós conseguimos para vestimenta e para nossa casa foi na Cáritas. E a Cáritas é justamente, a Cáritas em Portugal é um lugar onde os pobres mais pobres vão pegar alguma coisa. Aquela pessoa que está na indigência, que está na rua, que está passando fome, que não tem as coisas em casa, que está faltando roupa, que está faltando móvel, porque não é até bom, tem muitos portugueses que nos ouvem, não é só roupa que tem na Cáritas não, viu gente? Tem móveis lá também. A minha cama de casal, em Portugal, foi lá na Cáritas que eu fui buscar, não tinha. Então, foi a cama, foram os casacos, não é? Então, enquanto muito têm vergonha de ir lá e de pegar o necessário, e roupas se estragam por falta de quem vá buscá-las, para nós foi motivo de louvor e agradecimento a Deus, graças a Deus que alguém não precisou, graças a Deus que alguém pôs à disposição, graças a Deus que hoje nós que estamos precisando, vamos lá buscar, mas amanhã, quando nós tivermos mais do que a gente precisa, a gente também vai lá deixar, para que outro possa pegar, não é? E na partilha, meus amigos, não falta nada para ninguém. Então eu digo a você, talvez a providência que vai te deixar alegre, contente, não chegue da maneira que você imaginava. Deus não prometeu agir segundo a sua imaginação. Ele prometeu atender você. Ele prometeu cuidar de você. Mas Ele não disse que seria dos jeitos que você determinou. E sim do jeito que o amor dele por você proverá. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você calcula, imagina, projeta. Às vezes a gente quer apenas a assistência numa necessidade,
mas Deus atende aquela nossa necessidade, trazendo muitos mais dons para a nossa vida. Quando nós nos abrimos por meio de um coração contente, por meio de um coração satisfeito, por meio de um coração alegre. E diz a palavra: orai continuamente. Até quando a Patrícia falava aqui das nossas vestimentas, eu não coloquei a minha camiseta de São Miguel Arcanjo para fazer propaganda, não. Eu coloquei a camiseta de São Miguel Arcanjo me revestindo da oração e dizendo: eu preciso desta oração hoje na minha vida. Não é porque aqui na frente a gente vê a imagem de São Miguel Arcanjo, mas nas costas está uma súplica ao socorro de Deus por meio deste santo anjo do Senhor. Não é? Nós oramos nas nossas vestimentas, nós oramos no café da manhã que nós tomamos, nós oramos ao sair da cama. Hoje, enquanto eu tomava o meu banho, me preparava para Sorrindo para a Vida, enquanto eu lavava o meu corpo, por dentro eu lavava a minha alma na oração. E vindo para cá, para Sorrindo para a Vida, dirigindo, eu vim orando por você que está conosco agora, orando por mim, pedindo a Deus a graça de ser fiel ao chamado que Ele me fez, de levar a palavra dEle, de evangelizar. É uma grande responsabilidade, sabe, gente? E justamente a palavra com a qual eu orava é aquela em que Jesus diz que no último dia muitos chegarão a Ele dizendo: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que nós expulsamos os demônios e pregamos a Tua palavra? E Ele dirá para alguns: ide malditos, eu não vos conheço. Na minha oração dizia: Senhor, que não seja assim comigo, que não seja assim, que depois de ter anunciado a Tua palavra, Paulo dizia isso, né? A tantos, de ter levado a Tua salvação a tantas pessoas, venha eu, por causa dos meus pecados, por desagradar a Deus, perder a minha salvação. Nós precisamos orar, gente. Nós precisamos orar a nossa vida continuamente, porque esse mundo é confuso e a tentação não cessa de trabalhar contra nós, contra todos nós. E quem não é de oração, quem não tem vida de oração, caminha às cegas neste mundo. Você vai sobrevivendo sem saber para onde você está indo, sem ter clareza do que você está fazendo, sem perceber se nas suas escolhas você está correspondendo à vontade de Deus, ao plano de Deus, que é salvação para você. Não é? Às vezes o Senhor está nos conduzindo, está nos falando, está nos ajudando por meio de alguém, mas como nós não oramos, nós não conseguimos perceber isso. Não percebemos a mão de Deus que se aproxima para nos ajudar, porque nós não temos vida de oração. Não se trata de rezar um pouquinho ou outro. Não se trata de rezar na quaresma, os 40 dias da quaresma. Se trata de ter uma vida de oração. Quaresma é uma oportunidade para a gente retomar. Sabe quando a lenha está molhada e o fogo apagou, e você precisa secar a lenha e esfregar e jogar combustível e lançar ali o fogo 1, 2, 10 vezes? É a quaresma para nós, porque às vezes a gente se deixou apagar. Olha o que diz aqui a palavra para nós: não apagueis o Espírito. E o Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Você acha que se não fosse possível que o Espírito Santo fosse sufocado dentro do nosso coração? Porque tem palavras que dizem: não extingais o Espírito, tem outras que dizem: não sufoqueis o Espírito, mas de um jeito ou de outro é apagar a chama de Deus dentro de nós. Se isso não fosse possível de acontecer, você acha que a palavra de Deus nos avisaria? Acontece. E vou dizer mais, acontece inclusive com pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Pessoas que participaram de grupo de oração, que participaram de encontros, que sentiram um toque
indiscutível, inegável da presença de Deus. A pessoa sentiu a força de Deus envolvê-la até as lágrimas e viveu uma experiência terna, comovente, que transformou a vida desta pessoa. Como que vai negar o que você viveu? Mas acontece na vida de muitas dessas pessoas que esta chama que renovou a vida dela por inteiro vai se apagando por causa da falta da oração. Igual lenha molhada, é difícil de voltar a pegar. É difícil, mas pega. Aí o que a gente faz nesse tempo de quaresma? A gente risca o fósforo 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, o que for necessário, e seca a lenha e põe combustível até que o fogo pegue, mas o fogo precisa pegar. Orar continuamente, para não caminhar às cegas. Orar continuamente, senão você não vai ter força diante dos ataques covardes de Satanás contra você. Porque o diabo, ele é covarde. Ele te ataca por onde você não vê. Ele vai minando a sua vida. Não está dentro dos planos dele, do demônio, se revelar para você, não. Mostrar a cara dele para você. O que vai acontecer se ele se mostrar? Você vai reagir, você vai se cuidar. É devagar, vai minando a vida da pessoa. Igual aquelas doenças silenciosas que entram no corpo da gente, na vida da gente, de um parente da gente. Quando dá sinal, você leva no médico e diz, não tem mais nada o que fazer. Já avançou demais. O diabo faz a mesma coisa. E qual é o jeito que nós temos para nos proteger contra ele? Orar continuamente. Quem não cessa de orar, diz os santos mais antigos, põe o diabo na raia. Você já foi num campo de atletismo, de futebol? Você já viu a pista de corrida olímpica? Você já viu que ela é toda marcada, dividida? Tem as raias. Então, principalmente naquelas corridas de passagem do bastão e tudo mais, tem as várias raias. Cada um precisa correr em uma delas, não pode já de cara invadir a raia do outro. Para quem está no meio do campo, a raia está longe lá. Tem uma distância grande da raia até o meio do campo. A oração põe o diabo na raia. Significa que ele não consegue chegar junto de quem reza. Está sempre próximo, rodando. Não é assim que acontece num campo de competição? Os corredores não correm em volta? É o que você o obriga a fazer quando você reza. Ele corre em volta. Ele ronda como um leão procurando a quem devorar. Mas não consegue ter êxito com uma pessoa de oração. Agora, imagina o mal que você se faz quando você não reza. Se você não tem vida de oração, você não consegue estar alegre. Você não consegue estar contente. Gente, eu aprendi e vivo isso. Mesmo chateado, está alegre. Mesmo chateado, está contente. Mesmo às vezes me sentindo ferido, está contente e feliz. Porque uma situação, ela não pode ter o poder de contaminar toda a minha vida, estragar toda a minha vida, por causa de uma situação que a gente vive. E olha como isso é contagioso. Esses dias eu conversando com meu filho, ele me falando de uma situação que ele estava vivendo, e ele virou para mim e disse assim, pai, você sabe que tudo está sempre bom para mim, eu estou sempre contente, está tudo sempre bom. E é verdade, nada para ele está ruim, nada para ele insatisfatório. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos passear? Vamos. Vamos ter que resolver esse problema, vamos. Uma vez um amigo meu o levou para base aérea lá de Santa Maria, no Rio de Janeiro. Acho que é Santa Cruz. Base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E ele teve a oportunidade de entrar está muito próximo ali, num avião desses de caça. Foi possível
Porque nós já estivemos enfronhados aí na vida militar e tudo mais. E esse meu amigo que o levou entrou em contato comigo e disse assim: Márcio, será que ele está gostando? Aí eu falei: tá, com certeza que está. Ele falou: mas é que assim, porque espera às vezes aquele rompante e choro, não é da nossa natureza, a gente está sempre contente. Mas o nosso contentamento não explode com essas coisas, mas também não se deixa abater por qualquer dificuldade. E quando eu ouvi isso da boca do meu filho: pai, você sabe que eu estou sempre contente, que nada está ruim para mim, eu pensei: meu Deus, como a palavra de Deus vivida na vida da gente se transmite para os nossos filhos, porque não foi à custa de discurso, é testemunho. É que nós vivemos assim lá em casa, mas nós vivemos assim porque Deus está presente na nossa família, porque nós oramos em todas as circunstâncias. Sabe, quando você se acostuma a rezar, difícil é você não rezar, difícil é você não falar com Deus. Há muito tempo eu quebrei esse clichê de que para a gente rezar, a gente tem que se enfiar num canto e se trancar lá. Gente, esse é aquele momento de derramamento da alma na presença de Deus, que às vezes a gente quer chorar, quer pôr as intimidades todas para fora, quer falar até em voz alta. Precisa desses momentos, mas a nossa vida de oração não se reduz a esses momentos. A nossa vida de oração é Deus comigo o tempo todo, e eu com Deus o tempo todo. Se o Senhor está com você o tempo todo, e o tempo todo você está com Deus, onde que você acha que o diabo vai encontrar brecha para poder fazer o mal a você? Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. E aí vem a palavra e diz: dai graças por isso, por tudo isso que você ouviu, dai graças em toda e qualquer situação, porque naquilo que está acontecendo está a vontade de Deus. Dai graças. Hoje recebi uma péssima notícia. Louvado seja Deus, porque a bondade de Deus está nisso. Eu não entendo, mas Deus vai tirar um bem disso daí. Aí no meio dessa coisa que está acontecendo, tem direção de Deus para mim, tem livramento de Deus para mim, tem libertação para a minha vida, tem amor de Deus se manifestando. É uma porta fechando porque outra vai abrir. Quando Deus não quer que você entre numa porta, Ele fecha a porta. Porta na cara também é livramento. Porta na cara também é salvação. Porta na cara também é resposta para a sua oração. Qual oração? Aquela em que você disse: Senhor, me protege, Senhor, me livra do mal, Senhor, não me deixa cair em ciladas, Senhor, Tu sabes que eu não vejo as coisas, não tenho essa maldade, não tenho essa malícia. Senhor, se for para acontecer qualquer coisa de ruim, passa à frente, toma à frente, conduza segundo a Tua vontade. Aí Deus fecha a porta, na qual tinha um abismo depois, e a gente reclama. Porque as portas estão se fechando na minha vida. As portas estão se fechando na minha vida, as portas estão se fechando na sua vida, as portas estão se fechando nas nossas vidas, mas não todas. Não todas. Muitas portas vão se fechar se você é uma pessoa de Deus, porque Deus fechará as portas erradas, Deus fechará as portas maléficas, e você vai bater de porta em porta fechada até dar com a porta aberta pela qual Deus quer que você entre. Até lá, amigo, aqui dai graças em toda e qualquer situação. É a vontade de Deus que você dê graças, mas dai graças em toda e qualquer situação, porque se você está em comunhão com Deus, naquela situação existe também a vontade de Deus. Não no mal, não no erro, não na desgraça, mas naquela situação desgracenta, tem vontade de Deus te livrando. Deus não deu a desgraça,
mas deu a graça na hora da desgraça. Na hora da desgraça, Deus socorre você com a graça, com a força, com a sabedoria, com a salvação, com o escape. Então, nós que cremos não na sorte, nós que cremos não na coincidência, nós que cremos no Senhor da vida, nós damos graças porque Ele é fiel, Ele não trai. Por que nós damos graças a Deus? Senhor, nesta situação incompreensível para mim, a única certeza que eu tenho é que o Senhor não me traiu. É que o Senhor não me deixou, é que o Senhor não me abandonou. O Senhor é fiel, o Senhor é leal, e por isso eu te louvo e eu te bendigo. É a oração de quem confia mais em Deus do que naquilo que os seus olhos estão vendo. É a oração de quem confia mais em Deus do que nos seus próprios méritos. Se eu for confiar nos meus méritos para rezar, não vou rezar. Não vou. A gente condena lá a oração do fariseu e do publicano, porque o fariseu chegou diante de Deus e disse: eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como aquele desgraçado, aquele publicano que está ali. Eu pago meu dízimo, eu faço jejum 2, 3 vezes por semana, eu dou esmola, eu sou fiel a Ti, eu frequento o templo. Talvez a gente não tenha metade da lista daquele homem para poder apresentar diante de Deus. Talvez você não tenha fidelidade nas coisas que ele disse lá. Você olha a lista dele, opa, eu não estou cumprindo tudo que esse homem está cumprindo. E nem com tudo aquilo que ele cumpriu foi o suficiente. Aquilo não era mérito diante de Deus para conseguir o que quer que seja. Então, quando você faz a sua oração baseada nos seus merecimentos, amigo, você vai desanimar. Porque não tem nada que você tenha feito e está fazendo nessa vida que mereça de Deus o que quer que seja. Tudo que você recebe de Deus é graça, é de graça, porque Ele te ama, porque alguém conquistou para você, e quem conquistou tem nome, é Jesus. É você recorrer à fonte da graça, é você buscar ali o tesouro que já foi concedido. Esta é a vontade de Deus. Então não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e ficai com o que é bom e afastai-vos de toda espécie de mal. Esse afastai-vos de toda espécie de mal está num outro versículo, até para se destacar, mas ele faz parte do conjunto anterior. Depois de examinar tudo, você fica com o que é bom. Porque nas coisas que acontecem, gente, nem tudo é bom. Muitas coisas acontecem conosco, todos os dias. E nem tudo que acontece conosco é bom. A gente se relaciona com pessoas todos os dias, mas nem todos os relacionamentos que cruzam o nosso caminho são bons. A gente tem uma série de opções e de escolhas todos os dias, com muitos indicativos de como a gente deve escolher, mas nem todos os indicativos que favorecem a sua escolha são bons. Então o que a gente faz? Examina tudo, olhos abertos, presta atenção, apresenta a Deus em oração. Por isso que antes veio coração contente, porque o desânimo, a murmuração, o mau humor, o descontentamento cega. Então, coração contente, orar sem cessar, gratidão e apresentar a Deus todas essas coisas que nos acontecem no nosso dia. E o Espírito Santo, por isso que nós não podemos extingui-lo, vai nos ajudar a separar o que é bom do que não é. Por quê? Porque, me permita repetir para você, nem tudo que te acontece é bom. E você não tem que engolir tudo.
Quando você vai fazer a comida, ainda hoje é assim. Você precisa catar o feijão. Quantas vezes eu era criança, eu odiava esse trabalho. Minha mãe despejava lá o saco de feijão e a gente tinha que catar. E olha, não era só as pedras não, porque a gente passou por momentos de muita pobreza, tinha que catar também os feijões carunchados. O que acontece se você não catar os carunchos? Você vai comer ele. E criança, depois que vê isso, nossa, eu senti uma raiva de catar o feijão, mas eu sentia mais raiva ainda de comer o caruncho, então eu catava direitinho. Você tinha que separar as pedras. Estava ali o feijão. O que acontece se você não catar? Você vai partir o seu dente numa pedra. Ou você vai comer um inseto, vai comer um verme, porque você não separou direitinho. Com a vida é assim. Entenda que todo dia é despejado um pacote de feijão no seu colo. Você não precisa engolir pedra e caruncho, porque Deus te deu discernimento para você separar o que presta daquilo que não presta. Você fica com o que é bom e você se afasta de toda espécie de mal. Então, para quem está realmente disposto a confiar na bondade de Deus para dirigi-lo, você está disposto a confiar na bondade de Deus para te fazer avançar? Então, se você está, eu lhe digo, é possível você viver a vida inteira, com inteira fé nas promessas de Deus. A minha vida, ela está ancorada nas promessas de Deus. Quando foi para eu entrar para a Canção Nova, não faltaram conselhos, minha gente, para que eu não entrasse. Eu entrei ancorado nas promessas de Deus. Quando foi para eu casar, muitas coisas vieram dentro do meu coração, porque eu conhecia a minha esposa, mas nós éramos muito jovens. Eu posso responder por mim, mas eu não posso responder por outra pessoa, ainda que essa pessoa seja minha mulher. E se eu caso com a Rose e de repente ela enlouquece aí e resolve fazer uma besteira na vida ou renunciar à vocação dela? Essas coisas me passavam pela cabeça. Eu não tenho controle sobre o outro. Mas no momento de oração e de discernimento, e eu agradeço muito a Luzia Santiago, porque foi a pessoa que orou comigo naquele momento, o Senhor me deu uma direção, me deu uma palavra que sossegou o meu coração em relação a isso. E com base nas promessas de Deus, daquele momento de oração, eu avancei para o meu casamento. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, a amo profundamente. Com base nas promessas de Deus, eu contrariei a lógica humana daqueles que diziam para mim, nesse estilo de vida que você está abraçando, é melhor não ter filhos, porque a vida de vocês é uma vida instável, sem seguranças. Como é que você vai entrar na aventura de ter filhos? E o meu Senhor e o meu Deus cumpriu todos os dias na minha vida a promessa que Ele me fez de educar os meus filhos junto comigo. Meus queridos, aí a gente entende o que Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que está com a barriga cheia e está pensando em se matar. Mas quem se alimenta de Deus, ainda que passe fome, quer viver, porque a vida com Deus é a melhor vida que alguém possa ter, é o que eu desejo para você. Olha, é que esse tipo de coisa nem para inimigo a gente pode desejar, mas se eu tivesse um inimigo que eu odiasse com todas as minhas forças, o pior que eu poderia desejar para ele, mas não desejo, é que ele não tivesse Deus na vida dele. Porque quem tem Deus sempre tem a possibilidade de salvação. Então eu digo para você nesta manhã de oração, nesta manhã de abertura do coração para o Senhor, é possível nós lançarmos diariamente as nossas preocupações no coração de Deus, para a gente ter paz.
Márcio, você tem preocupações? Tem. E elas te atormentam? Não. O que você faz com elas? Eu oro as minhas preocupações. Eu as ponho no colo de Deus. E quando eu as ponho diante de Deus, Deus põe diante dos meus olhos de novo, porque Ele já tinha posto, todas as promessas dEle para mim. E eu acredito nas promessas dEle e prossigo e vou vendo elas se cumprindo. E hoje eu estava dizendo como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos ampara em todas as nossas necessidades. Os inimigos podem vir com violência contra nós. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, gente. Nós nos refugiamos em Deus. E os inimigos caem por eles mesmos. Não é esse tipo de batalha que o Senhor nos chamou a travar, fazer guerra contra os outros. O Senhor nos chamou para a batalha da oração. E é batalha. Porque se não fosse batalha, você não tinha dificuldade para rezar. É batalha. Por isso, quando a gente tem outros conosco, é mais fácil. Estou chamando você para a batalha da oração nessa quaresma. Aceite meu convite. Na verdade, a gente é mensageiro, né? A gente entrega o bilhetinho, a gente entrega a carta. Quem está conclamando você para a oração é o Senhor Jesus. É Ele quem nos conclama nesse dia de hoje para nós orarmos. Então é possível purificar os pensamentos. É possível purificar as imaginações do coração num sentido mais profundo, né? Que eu dizia para você que Deus não prometeu nos atender segundo a nossa imaginação. Nossa imaginação é louca. Todos nós temos um louco dentro de nós. As mulheres têm uma louca dentro delas. E os homens têm um louco dentro deles. Sabe quem é essa louca? Quem é esse louco? A nossa imaginação. A sua imaginação sem freios, ela acaba com você. Ela te adoece, ela te enlouquece, ela faz você atentar contra você. E é possível purificar esses pensamentos, é possível purificar essas imaginações num sentido mais profundo? Sim, não é o que essa palavra está dizendo para nós? Para a gente aprender a separar uma coisa da outra. Vamos ver como diz aqui, olha. Examinai tudo. Faz a prova. Você já fez exame para ser admitido? Ao final de um período, de um curso, de uma aula, teve um exame para poder provar o seu grau de conhecimento? Em alguns lugares chamam de exame, em outros lugares mais comumente chamam de prova. Coloca a prova. Põe à prova esse pensamento. Examine esse pensamento, teste esse pensamento, porque é possível a gente purificar os nossos pensamentos e as nossas imaginações. E aqui eu estou falando dos pensamentos pessimistas, dos pensamentos maliciosos, dos pensamentos cruéis, dos pensamentos de desânimo, aquele pensamento que fica toda hora na sua cabeça, ó, vai dar errado, você fracassou, não deu certo, desiste. Quem falou que não deu certo? Por que desiste? Deus não nos colocou nesse mundo só para missões. Deus nos colocou nesse mundo para viver. Viva! Entendeu? A missão, às vezes, você consegue cumprir, outras vezes não. Sempre haverá missões a cumprir. Mas a mais importante, a mais bela que Deus te deu é viva. E mais, viva para Ele, que é o único jeito de você viver de verdade, de você ter vida abundante. Então é purificar esses pensamentos indecentes. É possível? É possível. É possível você ver a vontade de Deus em todas as coisas. E receber essa vontade de Deus na sua vida, não murmurando, não gemendo, mas alegre e cantando. Você já percebeu que todo término na sua vida é o começo de uma nova oportunidade?
Eu estou tão triste, a pessoa terminou comigo. É que você não está olhando direito, entendeu? Você está olhando para baixo, você está olhando para a parede. Porque esse término acabou de abrir para você uma possibilidades quase infinitas. Quanta gente aí para você conhecer. Olha quanta gente para você namorar direitinho, para você permitir participar da sua vida. Aí a pessoa fica dizendo, meu namoro deu errado. Gente, o único namoro que dá errado é aquele no qual você namora e casa. Casa com a pessoa que não devia. A pessoa, o namoro deu certo porque a gente casou. Não, o namoro dá certo quando você conhece o outro. Então, se namorando, você conheceu a pessoa, descobriu que esta pessoa tem tudo a ver com você, casou e o casamento está aí firme, o namoro deu certo. Mas eu namorei e depois de um tempo namorando, eu fui vendo, acabou que não deu certo o nosso relacionamento, nosso namoro deu errado. Não, deu certo para você conhecer e descobrir que não era. O namoro que dá errado é aquele que você namora e não descobre. Então, por que você vai ficar triste, chateado, fechado numa possibilidade, sendo que esse término descortina para você tantas possibilidades? Às vezes o trabalho do qual você está saindo, talvez era o que você precisava para a renovação da sua vida. Você não pediu a Deus que você queria renovação, que você estava se sentindo cansado, entediado, que você não via mais sentido no que você estava fazendo? Meu amigo, se abre para a vida. Nada de murmuração, de descontentamento. Vamos acolher a vontade de Deus, alegres e cantando, não porque o que aconteceu não seja difícil, mas porque o Senhor está à frente de tudo isso. Então é possível nós nos refugiarmos no Espírito Santo e ficarmos fortes a cada passo. Não extingais o Espírito, pelo contrário, enchei-vos do Espírito de Deus. Nós precisamos viver essa experiência maravilhosa chamada batismo no Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração para a efusão do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus que venha fazer, jorrar em nós os seus dons, os seus carismas, uma vida nova no poder do Espírito, não extinguir o Espírito Santo. Não extinguir os dons do Espírito Santo, porque é na vivência do Espírito que nós vamos ficando fortes a cada passo da nossa vida. Então é possível nós descobrirmos que aquilo que antes nos perturbava, aquilo que antes nos separava de Deus, por causa do que esta palavra está nos dizendo nesta manhã, isso se tornou uma oportunidade de nós experimentarmos que o pecado não pode mais nos dominar, a tristeza não manda mais no nosso coração. A nossa vida não é uma vida de derrota, a nossa vitória não é uma vitória aos olhos desse mundo, a nossa vitória vem pelo Espírito Santo, a nossa vitória vem por Deus, a nossa vitória é vitória mesmo na fraqueza, é uma vitória mesmo na doença, é uma vitória mesmo na escassez, mas ela é vitória real. Não é o que a palavra da sabedoria no livro do Eclesiástico diz para nós? Que nós devemos permanecer firmes até o último momento para que a nossa vida se enriqueça. Ao final de cada situação tem um término. E quem aguentou até o fim, vê a mesa virar e se enriquece. Não é no final da vida, é o final de cada situação. Por que tem gente que não vê essas riquezas? Porque a pessoa desiste antes do fim. Nós não somos de desistir, você é. Nós não desistimos. Nós permanecemos firmes com o Senhor. E quando eu digo aqui que nós não desistimos, não é de coisas, gente. Nós não desistimos de estar com Deus, com o nosso Deus. Vai ter momentos em que Deus vai dizer para você, larga isso aqui e pega aqui. Isso não quer dizer que você desistiu. Quer dizer que a orientação de Deus para a sua vida agora é outra. Vai com Ele, faz a vontade dEle. Aí você verá um tesouro
se descortinar diante dos seus olhos. Então nós podemos, graças a Deus que nos amou e que nos educa para nós acolhermos a sua vontade, Ele que nos dá uma consciência clara da sua presença e do seu amor, graças a Deus. Aí tudo se torna possível. Porque Deus mesmo tornou possível com a sua graça. Por que as coisas são possíveis? Porque você é forte, porque você é poderoso, porque você é milagreiro, né? Porque você foi lá em tal culto, em tal igreja, e fizeram lá não sei o quê, e aí você... Não, desculpa, irmão, foi isso não. Tudo se torna possível porque Deus mesmo tornou possível para você com a sua graça. A gente tem que entender que essas são marcas de Deus agindo em nós. Deus age em nós nas vitórias, nos momentos alegres, mas Deus age em nós também nos momentos de perturbação. E olha, os mais belos testemunhos são da ação de Deus nos momentos de perturbação da nossa vida. Testemunhos que nós não teríamos para contar se nós não tivéssemos passado por aquilo. São marcas de Deus agindo em nós e que nos levam a reconhecer o seu amor e que nós sempre poderemos esperar por mais. Essas marcas nos apontam uma realidade e um destino. Essas marcas de Deus agindo na sua vida, o que elas prometem para você? Que a fonte é inesgotável, que de Deus você pode experimentar sempre mais. Então nós não podemos de modo algum nos contentar com menos do que andar com Deus. Não podemos, gente. Não podemos nos contentar com menos do que estar na presença desse Deus vivo, cada dia, cada hora, cada momento, e em Deus e pelo poder do seu Espírito Santo. Então, nós podemos receber de Deus tudo o que nós precisamos. E nós vamos pedir isso para Ele agora. Jesus nos dá a chave do tesouro e Ele manda que a gente pegue tudo o que for necessário. Ele disse que o que pedir ao Pai no nome dEle, se nós estivermos de comum acordo, será dado. Foi Ele quem disse: tudo é possível ao que crê. Foi Ele quem disse: pedi e recebereis. Que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o Pai do céu dará tudo, inclusive o que não devia ser dado, que é o maior tesouro do céu, que é o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus é dado, divinizando a pessoa, o que mais Deus recusaria a essa pessoa? Não, chega e... Olha, sabe o que Jesus está dizendo? Chega e pega. Você está precisando? Abre o baú, chega e pega. Agora, se um pai abrisse a sua herança, dissesse ao seu filho que tomasse posse do que ele quisesse, que tomasse posse do que ele escolhesse, e ele resolvesse desfrutar apenas de um pedaço de pão seco, abre o tesouro, ele pega um pão seco e nada mais. Quem é que seria culpado da pobreza desse filho? O pai, que abriu o tesouro e disse pega o que quer? Ou esse filho que resolveu ficar com pão seco? Para de ficar com pão seco. Está na hora de você voltar ao coração do seu Deus. Deus não fica fazendo mágica para poder, sabe, criar estrelinhas aos nossos olhos. Ele está nos chamando a um compromisso de vida com Ele. E se você se comprometer com Ele pela oração, Ele já está mais do que comprometido com você pelas promessas que Ele fez. Você verá milagre. Não é menos que isso, não. Você verá milagre acontecer na sua vida. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Vamos recorrer a Deus com confiança, porque o seu amor vai nos retirar de toda e qualquer indigência, indigência moral, indigência emocional, indigência material, indigência espiritual. Apegue-se com Deus, reze, se aproxime da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, esta grande graça
de um novo derramamento do Teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor, o sopro da vida, sobretudo nos corações que estão agora desesperados, cansados, abatidos, tristes. Vem nos devolver a alegria, Senhor, a alegria de quem confia e espera em Ti em toda e qualquer situação. Por isso eu te convido a cantar comigo, mesmo que você não saiba esta música, cante no seu coração, pedindo esta grande graça. Sopra sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o Teu poder. Vamos cantar isso mais uma vez. Sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o Teu poder, com o Teu poder.